Vamos estar iniciando então através do nosso módulo 1, tá bom? Que vai ser sobre analista de departamento de pessoal. E é um prazer estar começando esse trabalho com você e vamos explicar então, vamos direto, nossa apresentação. E vamos lá. Então, o que seria o departamento de pessoal? O departamento de pessoal, tá? É um departamento na empresa que cuida de todas as informações relacionadas ao funcionário. Ou seja, perante a dois documentos, principalmente aqui a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que é um documento criado pelo governo, onde se respeita todos os artigos com os cuidados que temos que ter com o funcionário. Por exemplo, a dita, as regras. Por exemplo, vai contratar um funcionário, está na CLT. Vai demitir um funcionário, está na CLT. Vai pagar uma folha de pagamento, está lá um artigo correto que explica o que deve ser feito. Por que é criado essas leis em conjunto? Para que as empresas respeitem. Imagina se cada empresa fosse criar uma regra em relação ao funcionário. Aí ficaria uma bagunça, ficaria tudo errado. E também existe um documento, tá? Que é a convenção coletiva, que é um acordo feito entre a empresa e o sindicato, geralmente no início de cada ano. Chama-se departamento de pessoal e não departamento pessoal, o correto é de pessoal, porque é um setor da empresa que cuida de todas as informações relacionadas ao funcionário. Se vai contratar um funcionário, é o departamento de pessoal quem faz, vai fazer a folha de pagamento. Então, nós vamos aprender manualmente, cálculos manuais, todos os passos e documentos também, tudo relacionado ao departamento de pessoal. E vamos começar hoje, tá bom? Com o livro de registro, o registro de funcionários. Então, uma vez que o funcionário passou pela entrevista, normal, foi lá, foi entrevistado, tudo certinho. Então, fala-se para o funcionário que ele tem 24 horas para trazer a documentação, que seria a lista de documentos do funcionário, e a empresa tem 48 horas para registrar esse funcionário. E começa o quê? Através do quê? Do livro de registro. O livro de registro, na verdade, aqui é um documento, tá? Até eu esboço aqui um pouquinho para você entender, que ele, na verdade, ele cuida de tudo, tá? As informações básicas, tá bom? Nós vamos ver quais são essas informações básicas. Primeiro, uma informação importante para você. Esse livro de registro, quando eu preencho ele com os dados do funcionário, ele deve estar presente no local onde o funcionário trabalha. Por exemplo, a empresa tem uma matriz e 2 filiais. O funcionário foi para a filial, o livro acompanha o funcionário na filial. Então, temos aqui, nós vamos colocar informações nesse livro. Nome completo do funcionário, o RG, o CPF, número do título de eleitor, número da carteira de trabalho, número do PIS, endereço completo com CEP. Lembrando que esse livro de registro ele pode ser feito manualmente, preenchimento, mas geralmente agora é feito dentro de um sistema de informática, que a gente vai abordar isso mais à frente, ok? Então vamos continuar. Então aqui, a função do funcionário, vamos colocar lá dentro, tá bom? O salário do funcionário, o e-mail, o telefone, horário de trabalho com os intervalos para almoço, nome de dependentes até 14 anos, porque vamos pagar para o funcionário um benefício chamado salário família, a data de admissão desse funcionário, tá bom? Então, uma vez que eu coloquei aqui, ao final, tá bom? Aqui, o funcionário ele vai assinar, certinho? Aqui no livro de registros, tendo todas as informações principais que ele possui. Então, o primeiro passo para se registrar um funcionário é o quê? Preencher o livro de registros, certo? Então, lá no sistema de informática, nós vamos preencher os dados desse funcionário, ou então na folha mesmo, manual, avulsa, que você pode comprar na papelaria. De qualquer maneira, os dois valem para uma fiscalização. Quando tem uma fiscalização, qualquer documento que você imaginar, o fiscal ele dá prazo para você, geralmente do Ministério do Trabalho. Ele dá um prazo para você apresentar a documentação, menos o livro de registro. Esse você tem que estar com ele em mãos na hora que ele pede. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Por favor, me dá o livro de registro dessas pessoas que estão aqui. Porque acontece muitas vezes aquele caso de uma pessoa, a empresa contratar o funcionário e deixar ele trabalhar sem registro. Na verdade, não é só sem carteira assinada. O principal é isso aqui, ele trabalhar sem registro. E esse livro, ele é o que determina a existência do funcionário dentro da empresa, certo? Como segundo passo, então, nós vamos trabalhar com a carteira de trabalho. Vamos registrar a pessoa na carteira de trabalho, um local que nós chamamos aqui de contrato de trabalho, que é um espelhozinho da carteira. Olha só, muitas vezes aqui nesses primeiros dados, nome da empresa, CNPJ, endereço da empresa e atividade da empresa, a gente bate um carimbo aqui, já com essas informações. Ou então faz no computador, certo? E cola aqui. Alguns de vocês aí, no seu caso, você pode até ter uma carteira que a empresa fez isso, ele bateu um carimbo naquele local, certo? Então, logo na carteira também vamos colocar o quê? A função do funcionário. O que é o CBO? CBO é o Código Brasileiro de Ocupação.
certo? Esse Código Brasileiro de Ocupação, a cada profissão tem um código perante o governo. Aí a gente coloca o número desse código. Aonde eu pego esse código? Na internet, tá bom? Salário do funcionário, que é o salário que ele está iniciando na empresa, data de admissão dele e assinatura da empresa ou do empregador. Tá? A gente está aqui, ó, ou empregador. Quando a empresa assina aquele documento, a gente fala assim, então, que a carteira foi assinada, tá certo? A carteira foi assinada. Então, essa é a informação de carteira assinada. Esse é o detalhe, seria o segundo item, certo? Então, voltando primeiro, temos o livro de registros, tá? Do funcionário, que é a ficha de registros, e agora temos o quê? A carteira de trabalho. Vamos preencher a carteirinha de trabalho, né? É isso aí. Inclusive, agora temos uma outra modalidade de carteira de trabalho, que é a carteira virtual. Muitas pessoas já têm essa carteira, então é preenchida. A empresa tem aquele código, ela vai lá, através do sistema dela, do programa dela, já registra, passa através das informações também pelo E-Social, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele depois, ok? Então, o terceiro passo seria o quê? Contrato de experiência. O que é um contrato de experiência? Ele é um documento que permite tanto a empresa quanto o funcionário se conhecerem por um período de até 3 meses ou 90 dias para verificar se vai haver, na verdade, uma continuidade ou não daquele funcionário na empresa. O que acontece muitas vezes é que o funcionário pensa assim, nossa, tomara que a empresa me aceite, tomara que eu passe do contrato de experiência. Na verdade, a empresa, o funcionário também tem que aprender que ele também está avaliando a empresa, certo? Então, se ele está avaliando a empresa, então vai lá verificar o ambiente, a condição salarial, né, as condições de trabalho. Então, é um contrato de experiência. A grande vantagem do contrato de experiência é que ele pode ser interrompido a qualquer momento e não há multa, nem por parte da empresa pagar para o funcionário e nem por parte do funcionário pagar algum tipo de multa para a empresa. Então, olha só, aqui nós vamos trabalhar com ele, tá? Com o contrato aqui geralmente, tá bom? A cláusula 1 do contrato, temos o cabeçalho, tá? Do contrato de experiência, que fala lá entre a empresa, case consultoria, CNPJ XXX, residente no endereço tal, Goiânia, Goiás e tudo mais. E o funcionário, e a pessoa de João da Silva Cardoso, com CPF tal, número da carteira de trabalho XXX, se estabelece o presente contrato. Aí começam as cláusulas do objetivo do contrato. O que é o objetivo do contrato? O funcionário irá trabalhar na função de auxiliar de escritório, sendo o horário das 8 às 18, de segunda a sexta, com 2 horas de intervalo para almoço, ganhando R$2.500, certo? Então, a gente coloca o objetivo do contrato. Como qualquer outro contrato, né? Aqui temos um modelinho, tá vendo uns bolsozinhos, só um modelo. Existem dezenas de modelos de contratos, aqui é só um deles, né? Cláusula 2, o tempo do contrato. Quanto tempo ele vai durar? Geralmente, a maioria das empresas coloca 45 dias, sendo que o contrato pode ser prorrogado por no máximo uma vez, certo? Ou eu posso colocar 90 dias direto, posso colocar 30 dias. Cláusula do salário. Aqui alguns contratos especificam o salário separado, tá bom? Porque aqui também, se houver comissão, eu vou ter que especificar aqui também. Salário de R$2.000 mais comissão de 10% sobre as vendas mensais. Então, eu especifico aqui. Pessoal, lembrando a você aqui que um contrato é um termo que tem que ser respeitado. Cláusula 4, do horário de trabalho. Então, eu posso também especificar ele separado do horário de trabalho, das 8 às 18, com intervalo para o almoço, tá? Ou eu posso colocar aqui no objetivo também direto, se eu quiser. E as outras cláusulas, tá? De praxe, que geralmente é só para encher o contrato, né? Mas a parte principal. Aí vem a data do contrato e temos depois a assinatura do contrato, certo? Então, é muito importante que a empresa faça um contrato de experiência com o funcionário até para ela se proteger e o funcionário também se proteger. Apesar de que, assim, no meu critério, quando eu estou com uma pessoa já 1 semana, 2 semanas, eu já tenho uma condição de perceber se aquele funcionário vai dar certo ou não naquela empresa. É muito importante a empresa se proteger em relação a isso, certo? Tem aquele caso também, que a gente às vezes está de experiência e a pessoa se dedica, muito cuidado com o chamado o falso funcionário, que a gente fala. Aí, enquanto ele está na experiência, ele vai se dedicando, e depois quando ele sai da experiência, ele relaxa. Então, você tem que ter uma habilidade de observar muito bem esse funcionário, fazer teste com ele, observar como é que ele é. Por exemplo, tem empresas que fazem até teste financeiro com a pessoa, vai pagar o pagamento, paga um pouquinho a mais no salário dela para ver se ela é honesta, se ela devolve dinheiro, verifica a questão de horário, se ela chega bem no horário, se é um critério que ela vê, a comunicação dela com os outros funcionários, a questão de gerenciamento de confronto, se ela tem algum confronto com algum funcionário. Então, não é só o tempo que ela vai fazer a tarefa, há que se verificar todo o andamento do funcionário na empresa. Por isso que é bom, às vezes, ter um recursos humanos na empresa.
recursos humanos eu acho bacana porque o psicólogo, além da parte da tarefa do funcionário, ele acompanha também esse lado, né, psicológico da pessoa, essa parte bacana, certo? Então é isso aí. Um próximo passo, tá, da nossa contratação de funcionários seria então aqui o nosso livro de pontos, ou cartão de pontos que a gente fala. O que é um cartão de ponto? É um documento que ele caracteriza, na verdade ele representa toda a presença do funcionário na empresa, horário de entrada, saída, tá? Saída para o almoço, entrada de novo do almoço, saída final, hora extra, se ele vai fazer alguma hora extra, se ele não trabalhou algum dia, se registra alguma falta ou não, tá certo? É muito importante a pessoa saber gerenciar esse cartão. Algumas empresas que às vezes ela vai deixando o funcionário trabalhar sem bater cartão de ponto, e aí a pessoa tem que tomar um certo cuidado. Uma certa vez aconteceu um fato na empresa que eu trabalhava, com a minha patroa chamada Dona Graça. Eu trabalhava com ela e geralmente ela não tinha o hábito de fazer os funcionários baterem cartão, né? Ou organizar o cartão de pontos, né? A sua presença na empresa. Aí uma certa vez eu treinei um certo rapaz lá e ele foi trabalhar com um professor de informática e aconteceu um fato com um rapaz pessoal que ele envolveu com uma pessoa na empresa e na época a menina, né, ficou grávida, a esposa, né, se tornou esposa e só sei que a menina ia ter gêmeos. Olha só a situação. Alguém soprou no ouvido dele que, como ele não batia cartão de ponto, ele não controlava ponto, ele podia inventar perante a justiça que a empresa estava devendo umas 300 horas extras para ele. E aí ele ia cobrar mais, porque ia dar um dinheiro bom, dinheiro de ouro daria mais ou menos uns 8 mil reais, ele ia resolver o problema lá, saía daquela empresa, arrumava outro emprego. E assim ele fez, entrou na justiça contra a empresa, só que a empresa não devia hora extra para ele. Aí no dia da audiência a Dona Graça me falou assim, Oliveira, vamos lá comigo, para você ser testemunha, ele não deve isso para ele. Eu falei, Dona Graça, o juiz vai querer ver documento. Eu sempre falei para a senhora organizar o cartão de ponto. Às vezes, porque a senhora não organizava comigo, achava que todas as pessoas iam ser assim, agora vai dar problema. Ah, não deu outra. Chegou lá, então, o juiz falou, senhora, Dona Graça, proprietária da empresa tal, na época chamava Informática 2000 e tal, onde está o cartão de ponto desse funcionário? Ela, não pedia, a gente ia na confiança, a gente era tudo amigo, então o juiz bateu o martelo, ela pagou quase 8 mil reais em 12 prestações, o rapaz ficou com a cabeça baixa de vergonha, que ele estava mentindo, porque eu ajudei esse rapaz, né, a se levantar na empresa, tá certo? Então, o que acontece? Ficou uma situação muito constrangedora, e ela teve uma lição muito grande, por quê? Porque ela não controlou. Aí quando foi na outra semana, ela pôs lá uma máquina de cartão de ponto, até eu, todo mundo, falei, não, vou bater o cartão de ponto sim. Certo? Vou bater ponto se eu trabalho, eu sou funcionário da empresa. Aí ela não passou mais por isso, mas você está vendo o que a pessoa precisou de passar? E aqui nós vamos ver alguns modelos de cartão de ponto. Tá? O cartão de papel, temos o cartão magnético, temos o cartão digital. O cartão de papel é o mais comum, né, nas empresas, maiores indústrias, né? Aqui o cartão magnético é um sonho, né, pessoal? A pessoa passa o crachazinho lá na catraca quando entra e a informação já vai para o sistema de informática. O cartão digital também, a impressão digital, você já deve ter visto muito isso em academia, né? Então você põe lá o seu dedão, aí marca a sua presença. Na empresa pode acontecer. Às vezes também que a folha de assinatura, que eu não gosto muito de trabalhar com ela, geralmente a folha de assinatura ela fica na recepção da empresa, e a recepção da empresa, então a pessoa vai e ela assina quando entra, assina quando sai, mas a maioria das pessoas não se lembra de assinar. Aí no final você fica com aquela folha toda espinicada, tem dia que foi assinado, tem dia que não foi. Cartão óptico. Às vezes aquela questão do cartão óptico, ou seja, o controle óptico, a pessoa, né, tem um monitor de entrada, a pessoa olha, faz a leitura da íris da pessoa, acontece muito já em celular, inclusive hoje, nessa leitura. Então, uma vez que eu preenchi já, lembrando aí mais uma vez, né, a ficha de registro, que é o livro de registro, a nossa carteira de trabalho, temos ali também um contrato de experiência, preenchi o cartão de pontos, passaremos então para a próxima etapa, que seria então o quê? Aqui, ó. Só lembrando para você entender aqui o seguinte, tá bom? Em relação à questão de trabalho com o pessoal, tá? Aqui na questão da lista de documento, nós vamos organizar uma pastinha para o funcionário, a questão de organização do funcionário. Olha, muitas pessoas com quem eu já trabalhei, que foram meus auxiliares de departamento de pessoal, um analista de departamento de pessoal, o que eu mais admirava na pessoa era a capacidade dela organizar. Assim como muitas também deixava documento jogado dentro de mesa, gavetas, né? Às vezes em armários velhos, não. Organiza uma pasta para o funcionário e lá nós iremos guardar algumas coisas, como a cópia da lista de documentos dele, tá bom? A cópia do contrato de experiência, o atestado médico, as advertências, algum laudo psicológico sobre o funcionário. E sobre aqui a lista de documentos, só fazer um parecer para você aqui. O funcionário participou da entrevista de emprego, então ele vai ser contratado.
Aí eu vou passar uma lista para ele impressa, tá bom? Pode ser em 2 vias, onde você vai colocar quais os documentos que ele tem para levar para você, tem que levar para você em 24 horas. Uma vez que você colocou esses documentos, você vai fazer uma segunda via e pedir para ele assinar e datar. Por quê? Porque às vezes pode acontecer, como aconteceu na empresa que eu trabalhava. Um fiscal do Ministério do Trabalho chegou lá e falou, olha, falou com todo mundo, você é funcionário? Sim. Você está funcionário? Sim. Quanto tempo você está aqui? Não, eu estou aqui tanto tempo. Procurou a recepcionista. Lá na época, chamava Vângela. Quanto tempo a senhorita está aqui? Não, eu estou aqui desde ontem. Porque ela não aparecia, tá, na nossa relação de funcionários. Ela tinha acabado de entrar. Aí o rapaz parou de falar com ela, foi lá no departamento pessoal onde eu estava e falou, olha, eu queria uma cópia da lista de documentos, do documento que você pediu para a moça, porque ela falou para mim que começou ontem. Você tem essa cópia aí? Você fez impressa? Você tem uma cópiazinha para provar que ela realmente começou ontem ou ela está trabalhando aqui sem carteira assinada? Para minha segurança, como eu aprendi isso na época, tá, num curso muito bom que eu fiz, eu tinha essa cópia dessa lista de documentos. Aí eu não tive nenhum problema mais com relação àquele funcionário, tá certo? Isso é importante para você entender, tá? Entender essa questão. E isso é importante demais, tá bom? Então, olha, toda aula nossa, todo final de aula eu vou criar para você um momento chamado Momento do RH, tá? Então, eu gostaria que você assistisse esse Momento do RH, são só alguns segundos, para que você entenda, né, alguns sistemas comportamentais da empresa, alguma lição de vida também. Então, vamos agora ao nosso Momento do RH, ok? Bom, então nesse primeiro Momento do RH, eu gosto de contar uma historinha, tem uma história que eu acho ela muito bacana. Então, uma história que ela é assim, uma certa vez um navio, ele estava em alto mar e deu algum problema na caldeira do navio, que movimentava o navio. E essa caldeira estava para explodir a qualquer momento. Aí o engenheiro do navio não conseguiu consertar a caldeira, as pessoas que estavam lá não tinham noção de como resolver, eles resolveram atracar em um determinado porto. Aí como o navio ia explodir, eles tinham tempo para levar ele para alto mar, aí eles foram tirar a carga do navio. Enquanto eles estavam tirando a carga, um curioso apareceu ali, sempre tem um curioso, né? Com certeza. Aí ele pegou, esse curioso perguntou, o que vocês estão fazendo aí? Estamos aqui, o nosso navio está com um problema que talvez vai explodir. Aí esse curioso falou, olha, eu conheço um senhor que ele mora lá na montanha, e eu acho que ele consegue resolver o seu problema. Ah, é? Então, me leva lá nesse senhor. Aí o rapaz falou, então leva o senhor. Chegou no senhor, ele falou assim, um velhinho de idade, já uns 72 anos, por aí. Senhor, eu conserto o seu problema, mas o problema é que eu tenho um preço, e esse preço meu é alto. Não, vamos lá. E o cara deu umas risadas, se o meu engenheiro não conseguiu resolver, vamos lá dar pelo menos uma risada lá e ver esse velhinho. E o velhinho foi de carro, descendo a montanha. De repente, no meio do caminho, o velhinho parou, falou, olha, vocês vão me pagar mesmo. Meu preço é alto. Não, vamos pagar o senhor. Você acha que eu estou brincando? Você acha que eu vou ser caloteiro com o senhor? Assim chegou lá. Chegando no navio, o senhor pegou 2 coisas. Um pano molhado, com água molhada, e um martelo. Ele foi lá na caldeira, aquele calor terrível, e aí ele foi colocando aquele pano molhado nos canos, até que ele escutou um barulho diferente. Lá naquele lugar que ele escutou o barulho, ele pegou o martelo e deu uma martelada seca. Dramatizei bom aí. E ele deu essa martelada e de repente soltou um ar lá no tal lugar, e foi lá, ajustou umas válvulas lá, e aí não sei o que, mexeu aqui de novo e tal. Rapaz, por mágica, praticamente o cara consertou o navio. Aí o cara ficou feliz demais, voltou a funcionar, o engenheiro viu que estava tudo certo, não ia precisar perder um navio que custava não sei quantos milhões. E aí então ele foi pedir o preço lá para poder então, o senhor, né, o que o cara ia pagar para ele. Olha, o meu conserto aqui vai ficar 100 mil reais, digamos se fosse no Brasil, 100 mil reais. Ah, é? Aí o cara ficou louco, mas como é que você vai cobrar 100 mil reais de mim para poder consertar? O conserto durou menos de 10 minutos, pessoal, meu amigo. Então, só para você entender o negócio, a situação. Nem de 10 minutos ele consertou. Não, o senhor está cobrando muito caro. Olha, o senhor disse que ia me pagar. Não, até posso te pagar, mas me explica por que está cobrando tão caro por um conserto de 10 minutos. Não, talvez eu não expliquei melhor para o senhor. Pela batida do martelo, que é o meu conserto de 10, rapidinho ali, 10 minutinhos, bati o martelo naquela hora, eu estou cobrando só R$1. Agora eu estou cobrando R$ 99.999, porque somente eu sabia onde bater o martelo. Por que o senhor não bateu o martelo então? Então o que acontece? Naquele momento, o senhor provou que ele era um especialista. É exatamente o que você está se tornando agora. Nós iremos aí, devagarzinho, passo a passo, estar conversando com você, como se eu estivesse treinando um funcionário para trabalhar comigo. Então, você está se tornando um especialista, tá bom? Então, parabéns pela primeira aula, tá? Fica firme aí para a gente, então, ir para a segunda aula. Então, até a próxima aula. É isso aí.